A lei e os profetas vieram até João. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A Páscoa veio da lei, mas a graça, a Santa Ceia, foi estabelecida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus apresentou aos discípulos os preparativos, o pão e o vinho, e quando o Senhor pegou o pão, abençoou e disse: comei dele todos, porque isso é o meu corpo, é a minha carne, que serás dividida por todos vós. Depois pegou o cálice, abençoando, disse: bebei desse cálice todo, porque esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que serás derramado por todos vós. Bebei dele todos. Aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem partes comigo, disse o Senhor Jesus. Então o povo de Deus não come a Páscoa. O povo de Deus participa da Santa Ceia, porque vive na graça, vive pela fé, pelos mandamentos do Senhor Jesus. Mas quem vive sobre a lei está debaixo da maldição. Isso é um bom sinal, que o povo de Deus não recebe ensinamento da lei, não participa dos sacrifícios dos ídolos que a lei oferece. Não. O povo de Deus andam de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensinou, guardando o Senhor no coração e lembrando da sua morte até que ele venha. Como ele mesmo disse, toda vez que reunir e que fizerem esses preparativos, lembrais da minha morte até que eu venha. E devemos lembrar que somos crente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde quando fizemos um concerto pelo batismo de arrependimento, que deixamos o mundo, a vaidade, a prostituição, tudo que o mundo oferece. Porque o homem, quando faz um concerto com o Senhor, ele serás batizado com a água e com o Espírito Santo. Será sepultado o velho homem e nascido um novo homem para andar em novidade de vida. Tudo será modificado, tudo serás transformado, e todos os pecados foram sepultados e perdoados nas águas, no dia em que creu na palavra do Senhor. Mas quando participamos da Santa Ceia, devemos examinar a cada um de nós mesmos como se encontramos diante do Senhor Jesus. Porque não podemos participar da Santa Ceia indignadamente, traindo o seu irmão, intrigado com o seu irmão, com contenda contra outro, mas, como disse o Senhor Jesus, se possível for, ter paz com todos os homens. E se estamos de acordo a tomar a Santa Ceia, na verdade, nós tomamos para nossa própria vida, comemorando uma festa espiritual, provando que o Senhor está com nós e nós estamos com Ele, e que temos o sangue do Senhor Jesus nas nossas veias, e que a vida sempre continua no nosso coração, e as palavras do céu sempre manifestando na nossa boca. Nada de traição, nada de furor, nada de maldade, nada de engano, de mentira, de furto, de prostituição. Quem anda com esses quadros na sua vida não deve participar da Santa Ceia,
porque anda segundo a lei. A lei que manifesta todo tipo de situação, e para a lei tudo isso é comum, mas para a graça tem que ter seriedade, tem que ter respeito, tem que ter honra. Aquele que é casado deve ser marido só da sua própria mulher. Aquele que é jovem deve orar a Deus para que Deus prepare um casamento entre as servas de Deus jovens que também estão orando para que Deus prepare um esposo para ela também. Ou que seja, casar com pessoa da mesma fé e não buscar na rua, não buscar na lei, não buscar no mundo pessoas de estranha fé. Não pode. Isso é pecado de morte diante de Deus. Sabemos que o bode não procura a ovelha não procura também o bode. Então, ovelha com ovelha, bode com bode. O povo de Deus dá-se por nome de ovelha. A lei, o pecado, dá-se por nome de bode. E não podemos se misturar, porque o Senhor Jesus disse, bem claro, Pai, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teu. O Senhor mesmo disse que não ama o mundo, e sim de tal maneira, quando ele disse, não amei o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está com ele. Mas no mundo existe pessoas que ainda há de se converter para com o Senhor, porque o Senhor disse assim, há muitas ovelhas em outro aprisco que convém me agregar, convém sair de lá, convém crer na palavra, se converter e vir para esse aprisco dos apóstolos, esse aprisco que está os santos, esse aprisco que está aqueles que guardam a fé, a santa ceia, no coração e a esperança da vida eterna, por meio da graça que está no coração. Então é um caso sério, é uns ensinamentos que temos que a obra de Deus, ela tem ordem, ela tem decência. Observamos que uma santa ceia não é para qualquer um participar, só para aquele que está de acordo à palavra de Deus, que guarda a doutrina, os ensinamentos, que não anda escandalizando a obra, não anda na prostituição, não anda por outros caminhos religiosos e nem por outras igrejas de outras denominações religiosas que são fora da fé, da doutrina do Filho de Deus. A Santa Ceia é só para aqueles que estão com Cristo e que Cristo está com ele. São guardador da palavra de Deus. Por quê? Os responsáveis pela Santa Ceia são aqueles que o Senhor colocou como atalaia na frente para ser responsável pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus. Porque existe alguém que diz assim, qualquer um pode comer, pode beber, só é examinar a si mesmo se pode ou não, e eu não vou impedir que ninguém coma e nem beba do sangue do Senhor Jesus. Com certeza, se alguém manda você guardar um objeto qualquer, um carro, um veículo, um animal, um dinheiro, você não é responsável por aquele objeto que alguém pediu para você guardar? Ou você deixa qualquer pessoa levar? Ou você deixa os cachorros comer algum alimento, alguma carne que alguém pediu para você guardar? Então reconheça que é o corpo do Senhor Jesus, que é o sangue do Senhor Jesus. Você não pode deixar os cachorros comer, lamber o seu sangue e qualquer pessoa participar. Então entenda a vontade de Deus e saiba que disse o Senhor Jesus, o zelo da minha casa me devora. Eu tenho um povo zeloso de boas obras. E se não zelamos do que é de Deus, na verdade sabemos que somos relaxados, né?
e não pertencemos ao Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus foi crucificado, diz a Santa Palavra que José de Arimateia pediu a Pilato o corpo do Senhor Jesus. E Pilato liberou para José de Arimateia. Então José pegou o corpo do Senhor Jesus e não jogou de qualquer maneira, não desperdiçou no campo, não deixou para os urubu comer, os corvos. Não, ele não deixou jogado. Antes ele pegou com todo cuidado, ele embrulhou num lençol, num pano limpo, branco, e colocou numa caverna, em um lugar que nunca tinha sido colocado ninguém. Olha o zelo que José de Arimateia teve pelo corpo do Senhor Jesus. Depois, Maria e a outra Maria foi ao terceiro dia de madrugada com perfumes, ungüentos, perfumar o Senhor Jesus. Aonde o Senhor não estava mais, só o lugar já tinha sido ressuscitado. Então observa que em tudo temos que zelar a obra de Deus, temos que zelar do nosso irmão, temos que zelar dos dons que Deus deu para nós, executar com justiça, com cuidado, porque o Senhor Jesus ele disse que a Bíblia ela é salvação para muitos, mas muitos se condenam pela própria palavra de Deus. A Bíblia é uma pedra, representa uma pedra, é de tropeço para muitos que não sabem caminhar, não sabem executá-lo. Então, receba esses conselhos e saiba que a Santa Ceia é um momento de seriedade, é um momento que devemos honrar, é uma comemoração que comemoramos o Senhor Jesus, lembrando do que ele passou, do que ele sofreu, do sangue que derramou, as dores que passou, quando cuspiram no seu rosto, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele sofreu grandes dores, batiam na sua cara, chutavam, humilhava o Senhor Jesus, cuspiram no seu rosto e diziam: profetiza, quem é que te bateu? Reconheça que todo esse sofrimento que o Senhor teve não foi em vão e que esse sofrimento ele custa um preço. Não é preço de dinheiro, não é preço de 10%, não é preço de dízimo, não, mas é um preço de obediência, de santidade, de temor. Por isso o Senhor Jesus disse: pregais o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, devemos crer no evangelho, não ser salteador da palavra, porque os murmuradores do Espírito Santo são aqueles que não guardam a palavra, praticamente não creem também na palavra. Dizem que tudo pode fazer, tudo o Senhor aceita, e que não é bem assim. A graça é uma coisa séria. Servir a Deus é uma parte que temos que reconhecer que